Olá, seja muito bem-vindo ao canal Invenções e Inovações. No episódio de hoje, você vai descobrir as 10 invenções mais insanas que surgiram nos últimos meses. Tecnologias tão avançadas que parecem ter saído direto do futuro. Prepare-se para conhecer ideias que desafiam a lógica, quebram limites e mostram como a inovação está acelerando mais rápido do que nunca. Há uma fronteira que parecia intocável: transformar linguagem humana em ação física real, com precisão, contexto e adaptação. A Flexion Robotics avança exatamente por essa borda, construindo o cérebro de IA para robôs humanoides, que não dependem mais de scripts rígidos, teleoperação ou gestos programados. A intriga surge ao descobrir que o sistema é organizado em 3 camadas que conversam como um organismo vivo. A primeira interpreta comandos em linguagem natural, convertendo intenção em raciocínio de tarefas. A segunda cria movimento treinado majoritariamente com dados sintéticos, permitindo que o robô veja e haja. A terceira executa tudo com controle de corpo inteiro em baixa latência. No núcleo desse avanço está essa adaptabilidade. O sistema não pertence a um hardware específico, ele se molda. Aprende novas habilidades via reinforcement learning, reorganiza ambientes, manipula objetos sem instruções prévias e atua em casas, armazéns ou fábricas como se estivesse completando tarefas cotidianas que sempre soube fazer. A escalada se intensifica quando a empresa levanta $50 milhões em rodada Série A, consolidando a transição do laboratório para o mundo real. O impacto industrial torna-se evidente. Um único cérebro digital capaz de habitar múltiplos corpos mecânicos, gerando uma nova espécie de força de trabalho robótica. O futuro imaginado revela máquinas que entendem contexto, improvisam e agem em cenários que antes exigiam sensibilidade exclusivamente humana. Isso altera completamente a lógica da automação. Não mais robôs programados para tarefas, mas robôs que aprendem o trabalho. E é nesse instante que a fronteira se desloca, deixando claro que se antes os robôs imitavam o humano, agora compreendem o mundo como ele. Nada prepara para o momento em que um veículo projetado para outro mundo deixa de ser um conceito e passa a ser descrito como uma ferramenta de trabalho. O Astrolab Flex Rover chega exatamente com essa função: apoiar o programa Artemis com um sistema lunar capaz de transportar 2 pessoas equipadas e cerca de 1.600 kg de carga em um volume de 3 metros cúbicos. A intriga surge quando seus detalhes começam a ser revelados. Um braço robótico com 6 graus de liberdade capaz de manipular 25 kg. Rodas Venturi hiperdeformáveis que mantêm tração em velocidades próximas a 20 km por hora. Suspensão adaptativa para superar inclinações superiores a 30 graus. Tudo projetado para sobreviver em um dos ambientes mais hostis já explorados pela engenharia. O núcleo técnico se ilumina quando o rover combina operação autônoma e semi-autônoma com sensores capazes de identificar riscos no terreno e ajustar rotas antes que qualquer perigo se torne ameaça real. Um painel solar de 3 metros quadrados alimenta essa arquitetura, enquanto uma antena direcional de alta precisão mantém comunicação contínua com a Terra. A escalada narrativa aparece quando se entende o impacto operacional. O Flex Rover não é apenas um meio de transporte, é um braço logístico, um laboratório móvel e um companheiro de missão que expande o raio de ação humano no Polo Sul lunar, criando uma infraestrutura móvel que redefine o que é exploração. A projeção futura é inevitável. Bases, operações, coletas e montagem de estruturas podem depender de veículos que não apenas transportam, cooperam. A mobilidade passa a ser uma extensão da inteligência da missão. E quando se observa esse avanço, fica evidente que a superfície lunar não será explorada como no passado. Será articulada por máquinas que transformam cada metro percorrido em possibilidade científica real. Há conceitos que parecem miragem, até serem exibidos diante de uma multidão que não esperava ver o transporte de luxo ser reescrito de uma só vez. O Lexus Ecosystem nasce assim, revelado no Japan Mobility Show, como um mapa completo de como a mobilidade premium pode ocupar terra, mar e ar sob um único tema: descobrir. A intriga surge quando a Lexus demonstra que não está criando veículo, mas territórios de experiência. Desde um LS elétrico de 6 rodas,
desenhado para transformar espaço interno em arquitetura viva, até interfaces movidas por inteligência artificial e materiais sustentáveis que se fundem com eletrificação avançada. Nada aqui parece um protótipo isolado. Tudo soa como parte de um organismo maior. O núcleo dessa visão está no fluxo contínuo entre privacidade, serenidade e personalização. Sistemas inteligentes reorganizam o interior com naturalidade, como se o carro percebesse a intenção antes mesmo de ser tocado. No centro dessa reformulação, a meta de alcançar 100% de veículos elétricos a bateria até o ano de 2035 cria uma linha clara. O luxo do futuro não é apenas silencioso, é consciente. A escalada se revela quando terra, mar e ar deixam de ser categorias e passam a ser camadas de um mesmo ecossistema. A Lexus não redesenha apenas veículos, redesenha o que significa deslocar-se sem fricção, com transições tão suaves que o próprio ato de viajar deixa de ser deslocamento e torna-se continuidade. O futuro imaginado transforma essa ambição em algo ainda mais amplo. Experiências que respondem ao usuário, ambientes que modulam sensações, transportes que não competem entre si, mas conversam como parte de uma única identidade. E quando a tecnologia alcança esse nível de integração, surge a sensação inevitável de que a mobilidade premium não está evoluindo, está mudando de natureza. Isso não deveria funcionar tão rápido, mas funciona. Em instantes, o céu que antes era território do fogo passa a ser ocupado por enxames de máquinas capazes de agir quando ninguém mais consegue se aproximar. A Fireswarm Solutions surge exatamente nesse limite onde o tempo decide se um foco será apagado ou se tornará um desastre. A intriga não está apenas na ideia de drones maiores do que muitos helicópteros de resgate, mas na forma como operam. Autonomia total, resposta imediata e a capacidade de transportar até aproximadamente 400 kg de água, retardante ou equipamentos, formando uma ofensiva aérea que não depende de pilotos humanos, visibilidade ou clima favorável. O núcleo desse sistema combina navegação avançada, operação noturna segura e um mapeamento preciso do comportamento do incêndio. A proposta é simples e brutalmente eficiente. Atacar quando o fogo ainda engatinha, quando é vulnerável, quando aeronaves tradicionais não podem decolar porque o vento ou a fumaça tornariam qualquer tentativa um risco de vida. A Fireswarm preenche essa lacuna com máquinas que não hesitam, não se confundem, não perdem tempo. A escalada acontece quando governos, brigadas, gestores florestais e comunidades indígenas começam a integrar esse enxame como parte do ecossistema de defesa ambiental. A tecnologia transforma o combate, não mais reagindo ao caos, mas antecipando-o. Ao detectar focos cedo demais para que o ser humano perceba, esses drones evitam que chamas locais se transformem em infernos continentais. O futuro imaginado é inevitável. Incêndios deixariam de ser tratados como eventos incontroláveis e passariam a ser geridos como fenômenos previsíveis, quase cirúrgicos. Máquinas que voam sozinhas, enxergam através da fumaça e atacam com precisão milimétrica, alteram completamente o que se entende por prevenção. E talvez esse seja o ponto mais impressionante. Quando a tecnologia age no minuto exato em que a natureza perde o equilíbrio, percebe-se que o futuro da proteção ambiental não é mais uma promessa, é uma resposta imediata, silenciosa e já presente no céu. HaptX Nexus NX1 Touching the Digital Future. À primeira vista, parece absurdo sentir algo que não existe fisicamente, mas é exatamente aqui que o HaptX Nexus NX1 muda o jogo, transformando a realidade virtual em um ambiente onde o toque não é simulado, é percebido. A intriga nasce ao descobrir que o sistema utiliza atuadores microfluídicos para entregar sensações incrivelmente realistas. Pressão, textura, deslocamento, tudo recebido pela mão como se estivesse interagindo com objetos reais. A diferença é que esses objetos só existem como dados. O núcleo do sistema está no feedback de força. Não é apenas um toque ilusório, é resistência, reação, peso simulado com precisão cirúrgica. Em treinamentos, isso permite manipular ferramentas virtuais como se fossem tangíveis. Em robótica, cria-se a ponte sensorial entre operador e máquina. Em design, protótipos deixam de ser abstratos para se tornarem palpáveis antes mesmo de serem fabricados. A escalada fica evidente
quando a VR deixa de ser visual e passa a ser áptica, integrando-se a simulações industriais, processos de ensino e cenários de risco onde o toque real seria perigoso ou impossível. A sensação de presença se expande, não porque o mundo virtual parece real, mas porque responde como se fosse. A projeção futura aponta para ecossistemas em que mãos humanas interagem com ambientes digitais com familiaridade total. Não há mais distinção clara. O toque torna-se um idioma compartilhado entre mundos, e quando isso acontece, compreende-se que a realidade virtual não quer apenas enganar os olhos, quer convencer o corpo inteiro. Conheça o T900 Ultra Smartwatch, o relógio inteligente que transforma sua rotina com tecnologia, estilo e praticidade. Ele traz tela grande em alta definição, chamadas via Bluetooth, monitoramento de batimentos, pressão, sono e diversos modos esportivos para acompanhar cada movimento. A bateria de longa duração garante mais tempo longe da tomada, enquanto a resistência à água dá segurança no dia a dia. Receba notificações em tempo real, troque watch faces e conecte facilmente no Android ou iOS. O T900 Ultra é ideal para trabalho, treinos, lazer e para quem quer estar sempre conectado com elegância em qualquer momento do seu dia. O futuro da mobilidade aérea não deveria caber em algo tão compacto, mas cabe. O alto voo Sigma aparece como uma quebra de lógica, um eVTOL híbrido capaz de conectar cidades e regiões inteiras com a agilidade de um drone e desempenho que ultrapassa helicópteros tradicionais. A intriga começa com sua arquitetura de propulsão. Um sistema a jato inclinável, patenteado, entrega mais de 1.600 horsepower, permitindo cruzeiro em velocidades próximas a 350 km por hora e máximas que ultrapassam 460 km por hora. Apesar disso, sua estrutura mantém largura de apenas 4,5 metros e massa em torno de 980 kg. O núcleo técnico se revela quando a autonomia híbrida ultrapassa 800 km, com capacidade de pairar por 15 minutos e transportar 3 passageiros e cerca de 270 kg de carga. O nível de engenharia se torna ainda mais evidente com tripla redundância, paraquedas balístico e um teto operacional que alcança aproximadamente 3.000 metros. A escalada ocorre quando se percebe o impacto urbano, um veículo 80% mais silencioso que helicópteros, emitindo entre 65 e 70 decibéis, capaz de decolar e pousar em espaços mínimos, abrindo rotas que hoje seriam inviáveis em cidades densas ou regiões sem infraestrutura aérea. A projeção futura assume forma concreta, quando se menciona que um protótipo em escala já foi testado e que um demonstrador em tamanho real está previsto para o terceiro trimestre de 2025, com vendas projetadas para o ano seguinte. A transição do experimental para o operacional deixa de ser especulação e passa a ser trajetória prevista. E diante desse horizonte, fica claro que o Sigma não quer apenas ocupar o céu urbano. Ele quer redesenhar a geografia do movimento humano, diminuindo distâncias que antes pareciam inegociáveis. Durante décadas, entender o comportamento do plasma dentro de um reator de fusão exigia semanas de simulações complexas. Agora, a NVIDIA e a General Atomics criam algo inédito, a primeira réplica digital interativa de um reator de fusão, capaz de prever a dinâmica do plasma em poucos segundos. A intriga começa ao descobrir que essa plataforma combina sensores em tempo real, física avançada e inteligência artificial dentro do Omniverse, criando um ambiente virtual que reage instantaneamente às condições simuladas. O que antes era estático e lento, transforma-se em uma experiência responsiva. O núcleo do avanço está na colaboração. Mais de 700 pesquisadores, distribuídos em 100 instituições diferentes, podem testar experimentos, ajustar parâmetros, prever instabilidades e validar hipóteses como se estivessem interagindo com um reator real, mas sem o risco e o custo envolvidos. A escalada ganha forma quando o sistema deixa de ser apenas uma simulação acelerada e se torna ferramenta de otimização de controle, design e operação de reatores. A capacidade de antecipar comportamentos permite que futuros protótipos de fusão sejam desenvolvidos com mais precisão e menos ciclos de tentativa e erro. A projeção futura aponta para reatores que nascem digitais antes de nascerem físicos, reduzindo décadas de desenvolvimento para períodos muito menores. A fusão, antes vista como promessa distante, passa a ser estudada
estudada em tempo quase real. E quando a ciência recebe ferramentas assim, percebe-se que não é o plasma que está mais próximo do controle humano, é o próprio conhecimento que está sendo acelerado. Há algo profundamente simbólico em uma aeronave que cruza o céu usando apenas luz. Os Solar-Powered Aircraft surgem como a expressão mais pura de aviação sustentável, onde células fotovoltaicas integradas às asas capturam energia solar suficiente para manter voo por mais de 24 horas sem emissões diretas. A intriga cresce quando se percebe que essas tecnologias já alcançam eficiência em torno de 35%, convertendo luz em energia elétrica capaz de sustentar propulsão contínua. Durante o dia, o sistema alimenta motores e carrega baterias. À noite, a aeronave se apoia nessas reservas, mantendo a operação ininterrupta. No núcleo técnico, sistemas térmicos avançados estabilizam temperatura e desempenho das células, enquanto baterias de alta densidade garantem autonomia suficiente para missões longas. O objetivo deixa de ser transporte de passageiros e se torna vigilância, monitoramento ambiental, comunicação e entregas de precisão. A escalada aparece quando se percebe que essas aeronaves não competem com aviões tradicionais. Elas atuam onde eles não conseguem. Permanência prolongada sobre áreas remotas, impacto ambiental mínimo, custo operacional reduzido e capacidade de operar como plataformas persistentes de observação. A projeção futura imagina um céu dividido não por altitude, mas por função. Nas camadas mais altas, aeronaves solares operariam como sentinelas, transmissoras, instrumentos científicos e nós de comunicação, reduzindo a dependência de satélites em algumas tarefas. E diante dessa nova categoria de voo, torna-se evidente que a energia solar não está apenas limpando a aviação, está criando um tipo de aeronave que antes não existia. Há máquinas que desafiam a imaginação não pela violência que podem exercer, mas pela autonomia com que são capazes de fazê-lo. O X-Bat, da Shield AI, surge como esse tipo de artefato. Um drone de combate supersônico que não depende de piloto, controle remoto constante ou estrutura tradicional de aviação. A intriga começa com sua escala. Uma envergadura próxima a 12 metros, comprimento superior a 7 metros e alcance que ultrapassa 3.700 quilômetros náuticos, sustentados por um motor GE-F-110 com pós-combustão, o mesmo tipo de potência que impulsiona caças de alta performance. Tudo isso em um veículo que pode operar de navios ou áreas improvisadas. O núcleo técnico é ainda mais expressivo. O X-Bat atinge velocidades supersônicas, alcança 50.000 pés de altitude e executa manobras acima de 4G. Seu design furtivo em configuração Cranked Kite suporta missões ar-ar e ar-terra com baias internas e pontos externos para armamentos, equilibrando discrição, carga e flexibilidade. A escalada narrativa ocorre quando entra em cena o sistema HiveMind AI. A aeronave passa a executar cadeias de ataque independentes, navegando, decidindo e engajando ameaças sem intervenção humana direta, tornando-se a alternativa mais acessível que plataformas como o F-35, com custo unitário estimado em 27 milhões de dólares. A projeção futura muda a lógica militar. Em vez de depender de caças tripulados em todas as missões, forças aéreas poderiam utilizar enxames de aeronaves autônomas capazes de assumir riscos extremos, operar em ambientes degradados e reagir com latência mínima. E diante desse salto, fica claro que a aviação de combate não está apenas evoluindo, está transferindo a própria noção de comando para máquinas que aprendem a lutar sozinhas. Há aeronaves que surpreendem não pelo tamanho ou pela velocidade, mas pela capacidade de operar onde outras não conseguem. A Electra Defense surge exatamente com essa premissa ao apresentar o EL-9, um híbrido elétrico Ultra Stall projetado para missões militares em pistas extremamente curtas. A intriga se forma quando se revela que a aeronave transporta 9 passageiros, decola em cerca de 45 metros e leva aproximadamente 450 kg por distâncias que chegam a mais de 1.800 milhas náuticas. Sua propulsão híbrida também fornece 600 kW de energia tática para equipamentos e operações no solo. O núcleo técnico aparece com clareza. O EL-9 pode apoiar logística de último trecho, evacuação, infiltração, exfiltração e missões de inteligência, vigilância e reconhecimento. Ele reduz a dependência de aeronaves enormes, como o C-17 ou o C-130, oferecendo mobilidade ágil em cenários onde
a infraestrutura é limitada ou inexistente. A escalada se intensifica com a informação de que voos de teste estão previstos para 2027 e que a demanda expressiva já está garantida por uma carteira comercial estimada em 15 bilhões de dólares. Poucos projetos chegam tão longe antes de sequer voarem. A projeção futura sugere forças militares operando com aeronaves menores, mais eficientes e capazes de expandir o alcance operacional sem exigir grandes bases. Um novo tipo de logística aérea ganha forma, movendo-se de maneira quase orgânica entre ambientes complexos. E diante desse avanço, fica evidente que a aviação militar está entrando em um ciclo em que eficiência e flexibilidade importam tanto quanto alcance e poder. E essas foram apenas algumas das invenções mais insanas que surgiram recentemente. E o mais impressionante é saber que isso é só o começo. A cada dia, novas tecnologias estão mudando a forma como vivemos, trabalhamos e enxergamos o futuro. Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal Invenções e Inovações e continue com a gente para não perder nada do que vem por aí.